Fala galera, bem-vindo a mais um CS Geek. Eu sou o Cris Neri, junto comigo tá o Flávio. e Eita! e hoje a gente vai falar de um assunto muito pertinente na cultura pop: livros. Só que não livros, que isso aqui não é um estante nerd, isso aqui é o universo nerd. Então a gente vai falar das adaptações dos livros no cinema ou em séries. Vamos bater em geral, dar uma panorâmica sobre esse assunto, que acho que tem muito o que falar. A gente já andou falando um pouco sobre isso. E vamos seguir em frente. E não esquece já de seguir o canal aí, curtir, compartilhar, para dar aquela força para a gente. Então, Puxa a vinheta! então é isso, galera. Então vamos começar um debate legal sobre livros e filmes. Perfeito. Então, primeiramente, o que eu gostaria de falar sobre esse assunto é o mesmo assunto do que pega nos quadrinhos para filme, em games para filme, qualquer adaptação. E eu quero saber o que vocês acham sobre isso. A gente tem que seguir um fiel à obra original ou a gente tem uma certa liberdade criativa. Porque muitas vezes a pessoa vai parar e vai falar: ah, mas tá igual ao que eu já li, qual é a graça de ver? Ou muitas vezes vai chegar outra pessoa: ah, mas você tá tudo diferente do que eu li, mano, tinha que ser igualzinho. Então, o que você acha, Flávio, sobre essa dinâmica? Fidelidade ou criatividade? Ou fidelidade não. Ou liberdade criativa ou fidelidade à obra original. No mundo ideal, o equilíbrio entre os dois, porque vai cair bem nesse ponto. Eu vou no cinema para ver uma adaptação de uma obra para o filme. Então eu tenho que ser fiel em alguns pontos, principalmente na essência, só que eu posso colocar elementos novos se eu quiser colocar alguma coisa que, no caso, os diretores, né, perceberam da história. Porque senão vai cair naquela. Pô, eu vou no cinema, vou ver uma filmagem de um livro. A gente não quer ver isso, a gente quer ver o nome já diz, é uma adaptação. A gente não quer ver. Senão fica chato. A gente quer ver os nossos personagens que nós gostamos, que nós choramos, que nós sofremos por ele, mas queremos ver num contexto mais realista. E nem sempre o que acontece no livro, na telona, vai funcionar. Exatamente. Então, e você, Rick? Você é escritora. Então você já tem um carinho pelos personagens que você cria. Sim. Na sua visão, por exemplo, você cria um personagem, eu criei um mundo. Isso acontece muito. A gente teve muito com alguns autores que criam personagens. Essa adaptação estragou minha obra. Sim. Como você vê, além de ver como público, que nem o Flávio falou aqui, como criadora? Eu acho que para o escritor é ainda pior do que para o público essa situação, porque você cria na sua imaginação um mundo de uma forma. E aí aquela pessoa que vai transmitir para a tela, ela imagina de outra forma. E muitas vezes acaba o escritor mesmo como fala? Poxa, se decepcionando com aquela situação que ele vê na tela. Tanto é que tem muitos escritores que não aceitam que transformem as suas obras em filmes, não dão autorização e elas nunca são feitas, justamente por causa disso. Isso aí é meio que no receio do escritor ter a sua obra desvirtuada, né? Exatamente. Mas você mutilar ou deformar o que foi feito. Eu gostaria, eu se fosse, né, ter o meu filme, o meu livro transformado em filme, até gostaria, mas que dá um certo receio de tudo vir por água abaixo, dá. Então, mas aí, tudo bem, eu concordo com esse receio. Mas também não poderia ser um pouquinho do ego do escritor? Também. Às vezes, porque o que eu penso assim, às vezes, por exemplo, a gente vê muito do Stephen King. Quando você escreve, aquela obra não é mais sua, né? É do público. Então, mas vamos pegar o Stephen King, por exemplo. Eu assisti It a Coisa. Já teve 2 versões, certo, Fábio? Teve uma versão que era minissérie nos anos 80 e passou para filme, e teve a versão agora com os 2 filmes. Então, né? Então eu assisti It a Coisa.
Eu ouvi dizer já que o Steven odeia as adaptações, mas não seria mais porque, às vezes, a adaptação fica tão boa que supera o livro e você fala, pô, mas o diretor lá fez uma diferença, uma mudança, como ele está tendo mais sucesso em cima da minha obra? Pode ser também. Pode, é a questão do Tem ego casos. também. Então, O Iluminado, eu Stephen detesta o Iluminado. É um filme excelente. Então, aí é onde eu acho que aí é ego. Porque um diretor teve uma visão, às vezes, que o escritor não teve. sim, pode E ter, o sim. escritor fala, pô, mano, o cara tem que gostar mais da obra original. Vocês não acham isso um pouquinho? Pode ser, Meu sim. Renan Sim. falou Não, aqui eu- nos bastidores, que nossos bastidores é ativo, gente. Nossos bastidores participam, viu? Aqui, As vozes do além, né? esclarecendo para vocês, só cabem 3 na câmera, tá? Então aqui o grupo é grande. Exato. Então que seja assim. Então, segue. Eu concordo com a Rita nisso e eu vou defender a Rita como escritora porque, assim, quando você cria uma obra, ainda que, como a Rita bem salientou, a obra não passa a ser sua, você criou. É como se fosse um filho. É como se fosse É como um se fosse. filho, Então você tem é. cuidado, tudo bem. Isso. Mas você vai jogar, você joga o seu filho para o mundo. Pro mundo. E aí você está sujeito ao pessoal fazer Tá a. no sapato dele. Porque cada um. A Rita criou um personagem. Você vai entender do modo, eu vou Isso. entender, vou me relacionar com ele de outro modo. Então, está sujeito a isso. Tá? Está sujeito. Claro, há uma questão do cuidado com a sua obra, mas, como você bem salientou, há também aquela questão do ego. Eu creio que assim, É um pouco de tudo, é um né? pouquinho de tudo, É. mas o cuidado com a obra, tanto que tem autores que falam que a obra foi muito boa, uma adaptação e acham legal. Tem outros que, como o Stephen King, ele não gosta Não da maior gosta. parte das adaptações da obra dele. Agora, convenhamos, tem uns livros dele que quando chega no final você chora, embora eu adore as obras dele. Então é isso. Convenhamos. Adaptação. A gente está falando, que nem vocês falaram, é uma adaptação. Uhum. Não vai ficar 100% Não, fiel. não tem E como. também as mídias são diferentes. Uma mídia depende muito da imaginação de quem está consumindo. Isso. A outra, você está direcionando a pessoa, a terceira, o espectador. Sim. Então, um impacto diferente. Então, não tem como ser totalmente fiel e Sim. também não tem como ter uma liberdade gigante, porque mesmo quem está assistindo, às vezes, não gosta do direcionamento. Agora, vamos falar em adaptação das melhores, porque Tá. a gente, convenhamos, tem Sim. adaptações que, apesar do diretor nem liga, o escritor nem liga para o ego, porque às vezes a adaptação faz vender os livros. Sim, tem essa também. Então, vamos falar das melhores adaptações. Quando uma adaptação supera o livro de uma forma tão positiva que faz a venda alavancar, faz criar notoriedade para aquela obra. Então, a gente tem diversos casos. Vocês conseguem lembrar de algum, Flávio, começando, um caso que você possa falar? Eu não vou deixar você falar Senhor dos Anéis primeiro, que eu vou falar primeiro. Pode falar segundo. Depois a gente fala de Senhor dos Anéis. Tá bom. Eu vou falar uma adaptação que ela desvirtua, que ela é totalmente ruim para o livro, tá? Que é o seguinte, Mas ele é uma boa adaptação. não é. Eu vou falar... Fala da melhor adaptação. Eu quero falar Depois primeiro a da gente chega ruim. da pior. Tá bom, então antes de eu Tá falar da melhor. pior, a boa arte... Só porque eu tirei Senhor dos Anéis de você quer mudar o foco da conversa, né? A gente passa o tempo todo vindo com a ideia na cabeça aqui, e ele vai... Mas tem um motivo. Desculpa, gente. Mas tá bom, tá valendo. Desculpa, gente. Tem um motivo porque eu tirei o Senhor dos Anéis. Porque tem um porém que eu quero falar. Você Mas quer guardar o espera. melhor para você. Tá bom, certo. tá bom. Fala Adaptação. Fala. Ainda que seja a Duna, tem uma que eu gosto muito da adaptação, é assim. Eu creio que tem dos livros que eu li, sim. A adaptação, o Drácula do Bram Stoker? Bram Stoker. Bram Stoker, mas é o dos anos 90, que tem a Winona Ryder e o Sei. Keanu Reeves. Sim, Eu acho eu gosto. que ela se aproximou muito mais do livro. Agora, uma crítica. Gente, não me cancele, pelo amor de Deus, mas uma crítica que eu tenho é quando eles quiseram colocar aquela história do romance e misturar o Drácula real com o Drácula imaginário. Eu acho que ali o
roteirista ou diretor, ele pecou nisso. Se deixasse a obra original fazendo algumas adaptações melhores, sairia uma coisa. E saiu muito próximo ao original, eu gostei muito. Tá? Essa é uma. Eu acho uma ótima. Eu ainda assim, com as suas falhas, eu ainda acho uma ótima adaptação. Boa, E você, Rê? boa. Tem uma na sua Eu cabeça? tenho várias Tem que várias. eu gosto. A gente não tem tempo para várias, Tá, mas mas eu vou falar. para algumas você Que tem. também é difícil você pegar num naipe assim, você elencar uma, né? Não, mas é só para ter uma noção de Tá. quão fluido, o que faz uma adaptação ser melhor que o livro. Isso. Como eu já falei lá na outra live que a gente fez, né? Eu gosto muito da adaptação do Vento Levou, do Ben-Hur, dos Três Mosqueteiros, e tem uma que eu não falei e que eu lembrei, que eu gostei, e foi a adaptação dos Miseráveis. Musical. E isso, o musical. O musical com Rita, Hugh Jackman. Rita, Hugh eu Jackman. vou concordar plenamente. Eu não lembrei dessa, eu peguei, mas é uma excelente adaptação. Esse Muito. aí. Eu É uma adorei. excelente adaptação. Muito bom, Adorei. muito bom. Confesso que eu não tinha visto nada de adaptação dos Miseráveis. A gente chegou a assistir depois Sim, alguma coisa. assistimos. Mas talvez seja. Por que será que essa adaptação foi tão boa? Por causa do orçamento gigantesco? Pode que ser teve? os atores, eu acho. Os atores de peso, sim. Os Mas a atores gente viu que teve seguraram um bem. orçamento gigante para fazer. Aham. E falando em adaptação, que nem Senhor dos Anéis. Aí, ó. Ele tinha que Então, falar. mas eu queria falar do Senhor dos Anéis É porque. melhor, é melhor. Calma aí, Flávio. Os dois já tinham me comentado sobre o Senhor dos Anéis, o Flávio e o Renan falaram, tem que falar do Senhor dos Anéis. Eu quis segurar por quê? O Senhor dos Anéis é um baita escritor. Não me condenem. O Senhor dos Anéis, não, o Tolkien. O Tolkien. O Senhor dos Anéis é o Tolkien. Mas ele é o Senhor dos É Anéis. o Senhor dos Anéis. Tá. Tudo bem. Mas não me condenem os fãs de Tolkien. Ele é um ótimo escritor. Só que, como eu já vinha conversando umas vezes com vocês antes, o Tolkien, Momento cancelamento, gente, cuidado. o Tolkien não é dos dias atuais. Então a escrita dele, É chata. não diria que é chata, eu diria que falta um pouco. O que acontece? Uma boa história, ela tem que ter um equilíbrio. Mesmo uma história de guerra, de fantasia, tem mulheres, tem romance. O Senhor dos Ah, sim, Anéis, eu para também mim, acho. apesar de ser um livro ótimo, é um livro puramente masculino. Uhum. Ele não estou querendo lacrar, falar, não, tem que pensar nas mulheres, mas eu acho que uma boa história tem que ter um quê de realidade. E Eu acho que era a Peter- realidade dele, Então, talvez. pode ser, mas o Eu ia entrar Peter, nesse ponto, Rita. é, Ele não tinha Tá. mulher. mas o Peter Jackson, ele deu uma consertada Sim. nessa dinâmica. Colocou Colocando- a bonitona lá. Liv Tyler, Arwen, ela tem mais presença nos filmes e também Kate a Blanchett. Kate Blanchett, a Galadriel, É. cresceu Kate também. Blanchett, Mas teve A- mais. Qual que é o nome da atriz que faz a. Heroin, né? Miranda Halloween. Miranda Otto. Miranda Otto. Valeu, Renan. Os bastidores ajudam em tudo. A Miranda Otto, que a participação dela no livro, quem é Não Não, sei. Muito pouco. Owen, não é? Mas- Selwyn, como que é? Sim, Heroin. Elwyn. Elwyn. Quem é Elwyn no Elwyn. livro? O Tolkien não Mas- trabalhou isso. Tá. Porém, o Peter Jackson conseguiu dar um ganho. Então, eu acho que foi por isso que eu não quis que ele entrasse, porque realmente é uma adaptação excelente. Porém, ela tem poréns. Tá, mas vamos aí. É o seguinte, eu concordo com você. O que eu quero acrescentar é o seguinte. A melhor adaptação ao Senhor dos Anéis, porque aí já tem a palavra, é uma adaptação. Adaptação. Ele adaptou e trouxe para uma coisa mais palatável ao nosso Sim, tempo. Sim. Agora a gente tem que lembrar que o livro é o retrato da época, o Sim, retrato sim. da época da sociedade, a Pô. época do O Tolkien. Tolkien. Então a gente tem Nos que 20, compreender. 30 ali, uma Sim, sim. chatice. Por isso que eu quis deixar ele por último, porque ele ia dar esse debate. E por isso que é a adaptação, que nem você falou. Mas também, apesar de retrato, a gente tem adaptações péssimas. Temos. Eu não vou. Posso agora? Agora você pode falar aquela adaptação que você queria falar. Olha, Olha para o nosso público e fale para eles. gente, olha, eu vou falar que essa, para mim, é a pior adaptação do filme de todos os que eu vi hoje, que é Aqueles que Me Desejam a Morte. Por quê? Primeiramente, eu vi o filme. Tá? Eu vi o filme, era um filme qualquer coisa, assim, com a Angelina Jolie, com... Me fugiu o nome do...
Não vi esse filme. Não pode Também terminar. Os bastidores do Ô, Justiceiro. Fugiu o nome dele. Qual justiça? O da Marvel que tá agora. O John Burton. O John Burton, que aliás é um papel minúsculo que ele faz. O filme, aí a gente vai entrar naquela questão. Adaptar e não desvirtuar a história. Porque eles se prenderam no personagem, o livro em si, que eu li o livro depois, eu pensei, vou dar uma chance para o livro. Gente, o livro é um thriller que você não consegue largar. Eu li o livro em praticamente um dia, porque eu não conseguia largar. Só que é o seguinte, você se apega a muitos personagens. No filme é o seguinte, tem o resumo, a sinopse. Tem uma dupla de assassinos que estão perseguindo um garoto, que eles queriam matar o pai dele porque ele era testemunha. A trama do livro, o garoto foi testemunha de um assassinato. Agora, o filme não pega as peculiaridades que os dois assassinos têm. Ele não pega a jornada, que tem uma jornada de crescimento fenomenal do garoto, que ele era vítima. Uma história de perda e superação de outra personagem que no filme, no livro, seria a personagem da Angelina Jolie. Mais outros dois personagens que são um casal à parte. E mais um plot twist. Aliás, o filme tem o livro tem 2 plot twists que não foi nem chegou perto do livro. Então, para mim, aqueles que me desejam a morte, na minha avaliação, é a pior adaptação que eu. Gente, agora lembrando, foi o gosto. Se você assistiu o filme, ok, esse é o gosto, ninguém está dizendo que você está errado. Essa é a minha opinião. E a opinião é que a gente tem para respeitar. A minha é de vocês. Tá. Minha avaliação é essa. Então, isso que você falou é legal, porque eu queria chegar a falar sobre um aspecto disso. Porém, Riz, tem alguma adaptação que você quer falar que eu já junto tudo? Uma que eu não gosto e vou morrer não gostando é a das Brumas de Avalon. Eu falo isso toda vez, não adianta. Eu li os 4 livros, eu li os anteriores também da saga e detestei a adaptação. É de morrer, é de querer ter um piriri, porque eu sou super fã da Marion e não dá. Para mim, assistir aquilo, apesar de eu adorar a Angélica Houston no papel e a menina que faz lá, a Julia Ormond, fazendo a Morgana, mas mesmo assim eu achei que deixou a desejar ali, ficou muito rápido também, porque é como o Flávio estava falando, precisava ter uma série para ser melhor feito. Então é isso. Então, você vê, apesar de dar uma escalação de elenco boa, mas o filme não chegou lá. Chegou lá. Então a gente pode dizer que para se tornar uma péssima adaptação, uma adaptação ruim, eu sei que a escalação foi boa, uma péssima escalação, às vezes a escalação não tem nada a ver, isso já quebra. Já quebra. Mudança demais na história, que nem você falou. Às vezes você quer fazer uma coisa original, não ser tão fiel, porque é uma adaptação, você é um pouco original, mas você mudou a história toda, você perdeu, já não é mais uma adaptação, é uma nova história. Sim. Correr com a história. Exatamente. E uma coisa que eu vejo muito, às vezes, a falta de envolvimento dos atores. Sim. Às vezes o ator não se envolve no projeto como ele deveria se envolver. Esse está lá para pagar o boleto. Exatamente. Então, isso, somado com uma péssima escalação, acho que principalmente a história muitas mudanças da história, que também entra. A gente tinha falado de ego de escritor, que, mas a adaptação, como é melhor que o meu livro, também tem o ego do diretor. Também. Eu vou ser melhor que o livro, então eu vou mudar, porque eu não preciso do livro, eu preciso saber o pano de fundo. Também tem isso. Temos a opinião dos bastidores. Falar que, aproveitando essas questões de adaptações entre as melhores, piores, algo do Senhor dos Anéis é a melhor, acaba por aí mesmo. É nóis, Renan. O interessante que, voltando no Stephen King, que eu adoro, tantas obras que vêm nos filmes dele e os livros, dentro do Stephen King mesmo tem adaptações ruins e boas, de livros ruins e de livros bons também. Por exemplo, filmes excelentes que são baseados em obras de Stephen King, A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade. As pessoas adoram. Mas, ao mesmo tempo, o Stephen King tem um filme baseado num livro que é uma máquina de lavar industrial que sofre uma maldição e começa a matar as pessoas. O que é isso? Maravilhoso! Não, filme é bom demais. Eu acho que a máquina de lavar... Não, esse filme é trash. Existe. Eu li o livro. Tem. Eu assisti o filme. É verdade isso? Tem dos dois. Eu também. Eu gostei dos dois. Mas é um filme que é tão ruim que fica bom. Gente.
Exatamente. Sabe quem me tá parecendo isso? Aqueles filmes do SBT, que nem aquele da cobra que sai debaixo da... É isso aí, gente. Gente... Então vamos deixar a Cristine. Vamos deixar a Cristine de lavar roupa pro lado, porque também é do Stephen King. E vamos falar adaptações que vocês gostariam de ver, só para dar uma rapidinha. Qual a adaptação que você gostaria de ver no cinema? Que eu gostaria- Ou em séries? Eu gostaria de ver agora uma boa série, mas mais fiel ao livro do Drácula. Eu queria ver. E você, adaptação? É difícil pensar em alguma assim. Não sei te dizer. Eu gostaria, você me pegou. Lógico que eu vim pegar isso, meu motivo é esse para aqui. Você me pegou. Então, enquanto eu falo o que eu assim. acho, pense em alguma. Vamos ver se você consegue pensar em alguns segundos. Para mim, acho que para a maioria das pessoas, uma boa adaptação que eu gostaria que fosse feita seria o final todinho refeito de Game of Thrones. Ai, pode crer, né? Eles pegaram e esqueceram que fizeram aquele final e refazer tudo de novo. Então, Aí fica difícil. mas tudo bem. Então é isso. Conseguiu pensar em um? Vamos seguir. Olha, viu? Manda, quero ver, tô morrendo de curiosidade. A Divina Comédia. Dante. Aff, mas você foi pesado agora. Você foi pesado. Afinal, todo mundo só Tem conhece a anime. parte do inferno. Tem o anime. O desenhinho lá que o Cris assistiu, me mostrou, maravilhoso. Mas só tem uma parte. Mas só tem aquela parte também. Eu queria uma adaptação mesmo desde o início. Mas convenhamos, Dante, a Divina Comédia, é a parte do inferno. Sim. Depois fica meio... E Pra quem leu, vai ter a Odisseia agora, dirigida por Christopher Nolan. Odisseia. Esse é bom, hein? aí ó, notícia O antigo é fresquinha. bom. Então O antigo é, é bom. Acompanhe-nos, vamos acompanhar esse lançamento. então é aí, gente. Então é isso aí, gente. Você vê que se tentar falar, vai ser muita coisa. E nem os bastidores parou de falar. Pra você ter uma ideia. Mas que é um assunto muito bom para se falar, adaptações. Mas aí, sim, para vocês, o que você acha? Qual a adaptação que você achou péssima? Quais adaptações que vocês acharam boas? E o que vocês gostariam que fosse adaptar? Comenta aí, coloca aí para a gente saber, para ver se vocês concordam com o que a gente falou. Às vezes, Não opinião. precisa concordar também. E Roda a vinheta. não, roda a vinheta não. Curte, comente e compartilha. E se inscrevam. E se inscreva no canal. E não é você que faz isso. Então,